quarto dia, assim como eu pedi pra ele. Não tem, gente, como não ver o milagre, sabe? Que Deus fazia na minha vida diariamente ali naquele lugar. A experiência que eu vivi com Deus todos os dias naquele lugar. Não tem. Oi, gente! Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, como vocês viram aí no título, é um vídeo muito especial para mim. Já tem um tempo que eu senti no meu coração de estar gravando esse vídeo e compartilhando com vocês essa experiência que eu tive com Deus em um momento assim bem difícil da minha vida. E já tinha um tempo que isso estava martelando dentro do meu coração para eu vir compartilhar com vocês. E aí eu falei, chegou o momento, vou gravar. E eu espero que essa experiência que eu tive com Deus, esse testemunho, como vocês quiserem chamar, que possa edificar a vida de vocês, tá? E que possa renovar as forças daqueles que estão precisando renovar as forças, que tá num momento difícil, tá bom? Como muitos aqui que assistem o meu canal já sabem, 2021 foi, assim, um dos piores anos da minha vida. Aconteceram muitas coisas, inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre, então não vou me alongar aqui falando sobre esses acontecimentos dessa época, porque já tem vídeo aqui, vou deixar aqui para quem quiser ir, tiver curiosidade, querer saber desse testemunho também, ir lá ver. Resumindo bem rápido, gente, 2021, perdi meu pai, minha irmã ficou 2 meses na UTI entre a vida e a morte. Na verdade, minha irmã, ela teve 2 paradas, uma cardíaca e uma respiratória, ficou parada um bom tempo, então assim, ela é um milagre também. Então, logo depois eu tive Covid grave, fui entubada 2 vezes, fiz tráqueo. Então, assim, foi muita coisa. Tá aqui nesse vídeo eu falo um pouco sobre esse período difícil que eu passei, tá bom? E aí, gente, o que eu quero trazer pra vocês hoje é os dias que eu estava na UTI e depois que eu acordei, foi quando eu vivi essa experiência. Mas antes de falar dessa experiência nesse momento, eu tenho que trazer para vocês algo que eu vivi antes, que foi uma pregação. Um dia eu fui pra igreja, né? Nesse dia o tema da pregação era a oração do Pai Nosso. E aí, ele explicou cada parágrafo daquele, né, cada frase, não sei, da oração do Pai Nosso, tá? Então, ele foi explicando e mostrando a importância, o que significava cada estrofe da oração, e ele foi ensinando. Mas eu quero que vocês se atentem à parte que fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, ele explicou essa parte, e naquele momento ele explicou que quando a gente ora a oração do Pai Nosso, ou reza, não sei qual a sua religião, e a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você tá falando da tua necessidade diária, o pão nosso de cada dia. Então, tu tá falando da tua necessidade diária. Então, hoje eu te pergunto, qual a tua necessidade hoje? O que tu tá precisando hoje? É algo de saúde? É algo financeiro? É algo emocional? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, é tipo isso: Senhor, hoje eu tô precisando da tua cura porque meu corpo tá doente. Hoje, Senhor, tá um dia que eu tô com muita ansiedade, então eu preciso da tua cura emocional. Ô Senhor, essa semana eu preciso pagar uma conta e eu não tenho esse dinheiro, então vou precisar do teu milagre, vou precisar do pão de cada dia para tal coisa, entenderam? Então essa foi a pregação. Eu vou falar com vocês só desse ponto, tá? Do pão nosso de cada dia, da tua necessidade diária, que foi aonde eu vivi essa experiência. Então, gente, o pastor fez essa pregação, já tinha muito tempo que ele tinha feito essa pregação, mas foi uma pregação que mexeu muito comigo. Sabe aquela pregação que te marca, que fica mesmo guardado no teu coração? E que bom que ficou guardado no meu coração, porque no momento que eu mais precisei, eu lembrei dessa oração. Então, vamos lá para 2021, depois lá das intubações, depois de 20 dias
muita turbulência na minha vida, eu acordo ali da sedação, tá? E aí, gente, eu acordo com tráqueo, então eu não estava falando. A oração que eu fazia era na minha cabeça, porque eu não tinha voz ainda pra falar. Então, gente, eu acordei naquela UTI e quando eu acordei ali, o médico, eu ouvi ele falando Cláudia, Cláudia, me despertando ali, né? E eu acordei. E quando eu acordei, lógico, depois de umas horas eu fui me situando, estava sedada há muito tempo. E aí eu fui me situando, depois de algumas horas eu já tinha entendido aonde eu estava. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo, eu não sabia que eu tinha passado por 2 intubações. Eu não sabia de nada, gente, que eu tava de tráqueo, nada. O que eu sabia era que eu tinha aonde eu estava e o que estava acontecendo no momento. O médico já veio e ele sempre passava com outros médicos e aí ele falou já que tinha pedido um quarto de enfermaria pra mim, só que como tava super lotado ainda, foi uma época que a pandemia ainda tava, assim, muito, tinha muitos casos, tava, sabe, gente, tava muito difícil, então tava muito super lotado, então não tinha um quarto pra eu descer. Então eu ia ter que ficar lá naquela UTI até ter um quarto pra eu descer. E o que acontece? Pra mim foi muito difícil ficar aqueles 4 dias acordada dentro de uma UTI, principalmente porque tinha, gente, eu não lembro se era 10 ou se era 12 leitos, mas era isso, era 10 ou era 12 leitos de pessoas que estavam internadas ali também, e elas estavam todas entubadas e dormindo, então quem estava acordada era eu. Então foi bem difícil isso. E aí ele falou que eu ia esperar esse quarto de enfermaria pra sair de lá, né, desse ambiente. Tá ok. Aí começa, gente, o primeiro dia. O primeiro dia foi assim tranquilo pra mim, porque eu tinha acabado de acordar, eu tava vendo o que tava acontecendo. Pra mim foi um pouco complicado, porque era assim, um lugar que eu tava sozinha, sem ninguém que eu conhecia, sem a minha família, sem falar, então tava muito difícil, eu sentia muita sede, eu não podia beber água ainda. Então, mas foi tranquilo. O segundo dia já foi mais complicado, já não do primeiro dia pro segundo ainda eu consegui dormir. Do segundo dia em diante eu não consegui mais dormir, principalmente porque eles tiraram toda a minha sedação, todo o remédio de dormir, tudo. Então não consegui mais dormir, então era bem difícil pra mim, eu ficava em claro o dia todo, a noite toda. Era bem difícil e eles também não queriam me dar mais medicação pra eu dormir, né? Então, gente, foi bem difícil. Segundo dia, parecia que as horas não passavam. E aí, de frente pra mim tinha uma janelinha e essa janelinha eu via lá fora o povo andando. Sabe quando tu vê bem distante, assim, as pessoas andando e tu vê bem distante alguma coisa, o carro, essas coisas? Então eu via, e aquilo era a minha distração durante o dia, né? Mas, gente, a hora passava muito devagar. Aquilo foi me dando uma ansiedade, uma agonia, sabe? E aí eles começaram a tirar tudo que tava em mim, tipo sonda pra eu fazer xixi em fralda. Porque quando tu tá entubado, eles deixam tudo isso em você. Gente, a primeira sonda que eles tiraram, eu acho que é sonda mesmo, não sei, foi do xixi. Aí me colocaram na fralda. Isso foi um problemão pra mim, gente, porque eu não conseguia fazer xixi na fralda, eu não conseguia fazer cocô. Você imagina, você é um adulto, você não tem mais esse costume. Então era muito louco isso pra mim, eu não conseguia. E aí eles começaram a tirar. Gente, aí fora isso tudo que acontecia um monte de intercorrência na UTI, do paciente passar mal, os outros, né? De gente morrer, porque gente morria gente todo dia. Então, vocês imaginem, eu sempre achei a área da saúde linda, sempre. Eu sempre acho lindo quem trabalha na área da saúde. Só que eu sempre soube que eu não daria para trabalhar na área da saúde, porque eu não ia aguentar, psicologicamente falando, emocional, sabe? Ver aquilo tudo todos os dias. Então, para mim, não ia rolar. Então, gente, eu começar a ver aquilo tudo, nossa, gente, morto passando do meu lado, sabe?
Então era muito triste. Eu ouvia o dia que eles ligavam para as famílias, né, para falar como que tava o paciente. Então eu ouvia que eu tava no primeiro leito, assim, eu ouvia eles falando dos pacientes pros parentes. E, gente, era tão horrível, sabe? E aquilo foi me deixando muito mal. Eu fui ficando com crise de ansiedade ali. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, gente, porque os dias assim que eu tava mais assim, que parecia que eu já ia explodir, que eu não ia aguentar ficar lá, aí aconteceu alguma coisa. Sabe o que acontecia? Vinha, gente, eu não sei quem eram aquelas pessoas, mas vinha técnico que trabalha lá, de enfermagem, eu não sei. Vinha gente que era cristão, e aí a pessoa pegava na minha mão. Gente, tem gente que eu não sei nem quem é. Naqueles dias mais assim que eu tava de ansiedade, que eu falava assim, Deus, não vou dar conta. Aí, ai, já quero chorar. Aí apareciam essas pessoas que eu não conhecia, que eu não sei quem é, gente. E elas seguravam na minha mão, isso já foi a partir do segundo dia, tá? E elas seguravam na minha mão e elas falavam assim, Cláudia, a minha igreja toda tá orando por você, você é um milagre. Você um dia vai na minha igreja contar o teu testemunho, porque o seu testemunho é muito lindo, vai edificar muita gente. E aí vinha, eu lembro de um dia que veio uma outra moça, eu não lembro do rosto nem nada, eu só lembro dela segurando a minha mão e ela falando versículos bíblicos pra mim, sabe, profetizando sobre a minha vida. E, gente, aquilo trazia um refrigério pra minha alma, renovava as minhas forças pra eu continuar ali naquela UTI. E como eu falei pra vocês, gente, eu não conseguia orar com voz, mas eu orava na minha cabeça, porque eu não falava, né? E aí, gente, todo dia eu orava, eu passava o dia todo orando. Eu cantava as músicas que eu lembrava, porque, gente, eu sempre cantei na igreja, sabe? Então, sempre conhecia muitos louvores. Mas na hora, eu lembro que eu só lembrei dos louvores da Fernanda Brum, sabe? Eu louvava muito aquele hino que fala assim, ó. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. E eu lembrava muito dessa música, eu cantava essa música na minha cabeça, gente, cantava. E a primeira sonda que eles tiraram foi do xixi e cocô, e aí eles colocaram, né, eu na fralda. E o que foi que aconteceu? Como eu falei pra vocês, foi um problema pra mim, porque eu não conseguia fazer as necessidades na fralda, gente. E quando você tá em UTI ou quando você tá doente, você precisa que tudo funcione em você. Você precisa fazer xixi, você precisa fazer cocô, você precisa fazer tudo, porque você precisa funcionar, né? E eu não conseguia. E isso foi me dando uma aflição. Isso nós estamos no segundo dia, tá? A segunda sonda que tiraram mim. E aí eu fiz uma oração diferente, porque como eu falei pra vocês, eu já tava começando a ficar ansiosa, isso tava me deixando muito preocupada, porque eu falei, meu Deus, se eu não fizer xixi, o que vai acontecer? Comecei a ficar preocupada e ansiosa, porque eu precisava fazer xixi e eu não conseguia. Então eu lembrei da oração que o pastor tinha ensinado, como orar. E eu orava todo dia a oração do Pai Nosso. E eu pedia todos os dias pra Deus, quando chegava nessa parte, o pão de cada dia. Eu pedia, gente, o pão de cada dia que eu precisava naquele lugar. Então eu pedia pra Deus, Senhor, hoje eu preciso fazer xixi na fralda. Então eu falava pra Deus, Deus, hoje eu preciso não rejeitar o alimento, não ter ânsia de vômito, eu preciso me alimentar. Porque na minha cabeça, gente, eu precisava ficar bem pra sair dali. E hoje, Deus, eu preciso não ter crise de ansiedade. E como eu falei pra vocês, sempre Deus, sabe, fazia algo acontecer naquele lugar na minha vida. E todas as vezes, tudo que eu pedia pra Deus, ele fazia acontecer. Então eu conseguia fazer xixi, eu conseguia não vomitar. E foi isso, gente. Esse foi o pão diário, sabe? Que Deus foi me dando, foi me abençoando todos os dias naquele lugar, nesse momento tão difícil. E hoje eu já quero te falar, se você tá vivendo uma fase difícil da sua vida, não importa, gente, se é emocional, se é financeira, aonde venha a ser
essa dificuldade que você está tendo na sua vida. O que eu tenho para te dizer é que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. E ele pode fazer um milagre na sua vida. Hoje, você que tá vendo esse vídeo aqui, você tá vendo uma menina que é um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Eu tô aqui hoje porque Deus permitiu que eu tivesse. Todos os dias, quando eu acordo na minha casa, eu tenho essa certeza. Às vezes eu falo pro meu marido que se alguém quiser ver um milagre, é só olhar pra mim, porque eu sou um milagre. Hoje eu estar aqui é um milagre. E não só, gente, de 2021, mas tantas vezes que Deus me livrou da morte quando eu era criança. Então são tantos testemunhos de livramento que se eu fosse contar para vocês aqui, a gente ficaria aqui horas conversando das maravilhas, dos milagres que Deus tem feito na minha vida e que pode fazer na sua também. E quando eu falo essa experiência com Deus, é que eu vivia o milagre de cada dia. Tudo aquilo que eu pedia para Deus em oração, Deus, ele fazia acontecer na minha vida naquele dia. Então, às vezes, naquele momento, os meus pedidos, a minha oração diária, a minha necessidade diária eram essas coisas. Hoje eu não sei qual a tua necessidade, mas o que eu tô aqui pra te dizer é que Deus também pode fazer na sua vida. E essas pessoas que eu falei pra vocês que iam lá no meu leito, na UTI, e que elas falavam comigo, gente, eram pessoas que trabalhavam no hospital. Mas eu não conhecia essas pessoas. Tanto que até hoje tem pessoas, olha, eu não sei se um dia esse vídeo vai até chegar nessas pessoas, mas se um dia chegar, eu quero agradecer a cada uma delas. Porque, gente, elas foram tão importantes na minha vida que vocês não têm noção. Nos momentos assim, mais que eu tava assim, que eu falava, cara, hoje eu vou explodir aqui nesse lugar. Essas pessoas, Deus mandava essas pessoas lá. Minha mãe não podia estar lá, meu marido não podia estar lá, minha sogra não podia estar lá, as pessoas, meus irmãos, as pessoas que eu amava, mas Deus mandava os anjos enviados lá deles, sabe? Que eram pessoas que traziam uma palavra de ânimo, que traziam uma palavra de esperança pro meu coração. No terceiro dia, gente, foi um dia que eu evolui bastante. Eles tiraram a sonda e começaram uma introdução alimentar em mim. Introdução, gente, é como se você fosse um bebê. Você aprende tudo do zero, sabe? Então, você vai aprender a beber água, você vai aprender a comer. Valorizem água. Eu vou até beber água aqui agora. Eita, derramei tudo aqui. Por quê, gente? Vocês não têm noção quanto eu desejei isso aqui. Eu não desejava nada, eu não desejava uma pizza, eu não desejava um hambúrguer, nada. O que eu desejava era água. Gente, eu pedia tanto pra beber água, só que não podia. E por causa da tráquea, né? Então, gente, eu pedia tanto pra beber água. O meu sonho era poder beber água. E aí, esse foi o terceiro dia. Foi um terceiro dia muito difícil. 2 pessoas morreram nesse dia. Eu fiquei muito abalada com isso. Eu lembro que, eu não sei, gente, se era técnico de enfermagem, o que era, mas uma moça lá que cuidava, que dava banho na gente, ela falou até assim pra mim, ela foi muito legal comigo, ela até falou assim pra mim, Cláudia, quando o morto passar, tu passa e tu vira o teu rosto pra cá, pra tu não ficar vendo essas coisas. Eu já tava desestruturada, sabe, gente, por conta dessas coisas que vinham acontecendo. E aí, meu emocional abaladíssimo. E aí, chegamos no 4º dia, lá dentro dessa UTI. Gente, olha como que Deus é lindo. Chegamos no 4º dia, o médico que cuidava de mim passou. E ele passava sempre com uma equipe, e ele passou com outro médico lá. E aí, ele virou pra esse médico e ele falava de cada paciente. E aí, quando chegou na minha vez, ele falou que eu tava bem, que tal. Falou já tudo que tava acontecendo comigo, da minha evolução. E falou que eu tava esperando só um quarto de enfermaria pra ir embora daquela UTI, né? E aí, meu povo, na hora que ele falou isso pra esse outro médico virou pra ele e falou assim, vai demorar muito, porque não tem leito, tá tudo lotado, vai demorar muito pra ela sair daqui. Isso, gente, no 4º dia que eu tava lá. Eu já tava pra ficar enlouquecida, né? Como eu falei pra vocês, com tanta coisa acontecendo lá. Gente, na hora que esse homem falou isso, sabe como parece que é um balde de água, assim, que joga em você
e você fica assim totalmente desestabilizada. Ele conseguiu me desestabilizar. Só que naquela hora eu virei pra parede, gente. Antes disso, tinha morrido mais uma pessoa. E essa pessoa, eu fiquei muito mal, sabe? Quando ela faleceu, que foi um senhor que morreu, porque ele tinha o nome do meu sogro. E eu ouvi tudo, gente. Eu ouvi a equipe tentando ressuscitar eles. Ai, eu agora tô com vontade de chorar. Mas eu ouvi a, a equipe tentando ressuscitar ele. E eles iam trocando, sabe? Porque eu acho que só um dá conta. Então, ia uma mulher, aí o médico. Gente, foi uma loucura. E aí, quando aconteceu isso, o médico já tinha falado que eu não ia sair de lá. Eu falei, meu Deus, vou enlouquecer, não vou conseguir ficar vendo isso. Gente, eu virei pra parede e eu fiz uma oração assim. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais ficar nesse lugar. E eu falei assim pra Deus, Deus, me tira desse lugar. Faz esse dia ser tranquilo e me tira desse lugar. Falei pra Deus. Me tira. E eu falei assim ainda. Me tira desse lugar hoje, Deus, porque eu não consigo mais ficar aqui. Gente, sabe, foi uma oração tão sincera que eu fiz no meu coração. E aí o dia seguiu ali, gente. Foi um dia que depois disso e depois dessa oração foi tão abençoado. Eles liberaram a água para eu tomar. Eu tive as refeições, eu almocei, eu lanchei, veio jantar para mim, porque calma, milagre é grande ainda. E aí eu fiz várias coisas, eu levantei da cama que eu não levantava, inclusive eu achava que eu andava na minha cabeça. Só que eu não andava mais, eu tive que reaprender a andar. E eu fui reaprender só quando eu fui pra enfermaria, né? E foi isso que aconteceu, gente. Aí, eu fiquei o dia todinho ali. E eu tinha orado e tinha entregado pra Deus, passei o dia orando, cantando igual fazia sempre. Gente, olha como que Deus é perfeito. O que que eu orei? Eu orei, Senhor, me tira daqui hoje, porque eu não dou conta mais de ficar aqui. O meu pão de cada dia, daquele dia, era sair daquele lugar. E a gente tem que ter fé e tem que determinar aquilo que a gente precisa e que a gente quer. Porque Deus, ele faz, gente. Exatamente. Meia-noite daquele dia, daquele quarto dia, eu tava sendo transferida daquele lugar. Assim como eu tinha orado e pedido para Deus. Eu lembro que quando deu umas 10 horas da noite, eu não fui transferida para o mesmo lugar, pro mesmo hospital que eu tava. Fui transferida para um hospital a 50 minutos de carro, no caso de ambulância, né, da onde eu tava. Eu lembro que quando deu 10 horas, eles falaram assim, cara, a gente vai transferir a Cláudia, surgiu uma vaga em tal lugar, a gente vai transferir a Cláudia agora, hoje, agora. E aí o pessoal que cuidava de mim veio se despedir, né, os técnicos que me davam banho e tal, Cláudia, você vai ser transferida hoje. E, gente, naquele dia, meia-noite, eu tava sendo transferida. Deus não deixou eu virar o quinto dia. Deus, ele me tirou daquele lugar. No quarto dia, assim como eu pedi pra ele, não tem, gente, como não ver o milagre, sabe? Que Deus fazia na minha vida diariamente ali naquele lugar. A experiência que eu vivi com Deus todos os dias naquele lugar. Não tem como, sabe? Se eu já tinha vivido outras experiências com Deus, mas, gente, não tem como, sabe, chegar e falar, Deus não existe, porque olha isso, gente, você tem noção disso? Eu vivia o milagre de cada dia naquele lugar. Deus não esperou da o quinto dia virou pra eu sair de lá, não. Antes da meia-noite, 11 e pouquinho, gente, Deus tava me tirando de lá. Meia-noite eu tava no caminho sendo transferida pra uma enfermaria onde eu ia terminar de me recuperar. Vocês têm noção de um negócio desse? E aí,
Eu não conseguia falar ainda, mas já emitia algum som. Se a pessoa parasse e me observasse, ela conseguia entender o que eu tava falando. E eu lembro que quando foram me transferir, olha isso, gente, olha como que Deus vai fazendo milagre. Deus vai, tipo, usando as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Quando eu fui ser transferida, quem me transferiu, né, foi a pessoa era uma enfermeira e um motorista da ambulância. Era só 2 pessoas. E aí, esse rapaz, ele era esse rapaz, um motorista, e essa enfermeira. Gente, na hora que eu entrei na ambulância, eu comecei a conversar com ela. E eu comecei a contar toda a minha história. E eu comecei a contar tudo isso que eu tô contando pra vocês e contar as outras coisas que Deus tinha feito. Essa mulher, eu acho que ela tava afastada, não sei, da casa de Deus, mas ela já tinha sido cristã. E ela tava afastada, e esse rapaz, o motorista da ambulância, ele tava passando pelo um momento muito difícil. Ele tinha acabado de se divorciar, tava separando da esposa, sabe? Tava um momento bem turbuloso da vida dele. E aí, quando eles começaram a conversar comigo, comecei a conversar com eles ali dentro da ambulância, nesse percurso de 50 minutos. E eu contei a minha história pra ela, e ela tava ouvindo música sertaneja, né, na ambulância. E na hora que eu comecei a contar a história pra ela colocou um louvor do Gesser Aguiar. Todo mundo sabe que os louvores dele são lindíssimos. E, gente, falava tudo que eu tava vivendo, que eu tinha vivido naquele momento. Mas que Deus tinha me tirado ali, tinha me pegado daquele lugar, tinha me livrado da morte. E ele tava me erguendo, sabe? E eu fui contando pra ela foi se emocionando. Ela falou assim pra mim: Cláudia, eu tô tão feliz porque todos esses dias, ela falou, eu só tô trazendo gente em estado muito mal, sabe, assim, de morte mesmo. Pessoas que já estão morrendo pro hospital, tipo, transferindo gente que tá praticamente morto. E ela falou: tá te transferindo hoje, tá te trazendo aqui hoje, tá vendo você, que você tá se recuperando. Pra mim, sabe, pra ela eu era um milagre ali. E eu sei que com certeza Deus deve ter ministrado a vida dela através da minha vida, porque eles ficaram muito tocados com tudo que tinha acontecido. E, gente, hoje o que eu quis trazer com esse vídeo pra vocês foi o milagre de cada dia. Sabe, eu falei várias outras coisas aqui pra vocês, mas o ponto que eu quis trazer pra vocês olha como que Deus, ele respondeu todas as minhas orações. E Deus, ele ama ouvir as nossas orações. Deus, ele ama responder às nossas orações. Tem um versículo que fala pra gente pedir. Pede que eu vou dar. Me busca que você vai encontrar. Então, gente, hoje com esse vídeo, o que eu quero dizer pra vocês confia em Deus. Ore o Pai Nosso, peça o teu pão de cada dia. O mesmo Deus que fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. E eu senti no meu coração de gravar esse vídeo. Eu não sei o que está passando, eu não sei, como eu falei pra vocês, se é financeiro, se é emocional, se é de saúde. Mas o que eu tenho pra te dizer é que peça o teu pão de cada dia. Viva o milagre de cada dia. Deus é um Deus de milagre. E assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Na minha vida foi dessa forma, mas na sua vida pode ser na tua necessidade, no que tu precisa hoje, tá? Não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus. Eu sei que tem momentos que a gente não tem nem palavras para falar com Deus. A gente tá tão mal que a gente não tem palavras. Mas não importa, chega com as tuas lágrimas, chega com o teu silêncio, porque Deus, ele conhece o teu coração. E ele pode fazer, e ele quer fazer. Eu sei que antes de gravar esse vídeo já me edificou, porque fez me lembrar de onde eu saí, o que Deus fez na minha vida. Então, antes de alguém ser ministrado, eu já fui ministrada aqui.
e que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fortaleça vocês e renove as forças de vocês. E espero que essa experiência que eu tive com Deus de alguma forma possa edificá-los, tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus prospere a vida de vocês, que Deus traga cura àquele que precisa de cura e que vocês vivam o milagre de cada dia. Tchau!